Olá, muito boa noite para você que acompanha o canal 16 da NET, também as redes sociais do Legislativo Caxiense. A partir de agora, a gente passa a transmitir uma atividade da Escola do Legislativo, é o primeiro cine plenário. Essa é a primeira data, posteriormente teremos mais 3 datas no decorrer desse ano de 2025. Esse projeto cultural que é desenvolvido pela Escola do Legislativo. Hoje teremos aqui a exibição do média-metragem Fica Comigo, que foi aí gravado, né, em quase sua maioria no Distrito Caxiense de Criúva. Estou ao lado aqui da diretora da Escola do Legislativo, a vereadora Rose Frigieri, do Partido dos Trabalhadores. Vereadora, é um incentivo também, né, para quem produz cultura em Caxias do Sul, para ser transmitido no Cine Plenário e também aqui no nosso canal 16 da NET, para quem está em casa nos assistindo. Boa noite, vereadora. Boa noite a todo mundo que está aí acompanhando. Eu não vou dar spoiler, mas é maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de assistir no lançamento. Esse filme já teve outras premiações, foi feito aqui na nossa região por produtores daqui. E a ideia desse ano do Cine Plenário é passarmos 4 filmes, todos eles de produção da nossa cidade, produções locais, porque ao mesmo tempo que nós queremos divulgar a cultura, uma oportunidade, são livres, né? Não tem nenhum tipo enfim, pode ser, qualquer pessoa pode vir assistir, não é fechado, é de graça, não se cobra nada, mas é muito importante que a gente divulgue a cultura, a atividade, ao mesmo tempo a nossa cidade. E também uma questão diferenciada é que todos esses filmes, de uma maneira ou outra, foram feitas através de algum projeto de incentivo, de lei de incentivo à cultura, que a gente, né, como Poder Legislativo, também tem esse objetivo de mostrar a importância da comunidade cultural, enfim, participar, buscar, conhecer essas leis, esses editais, porque é possível fazer muita coisa boa com incentivo. Então, esse foi o nosso objetivo nesse Cine Plenário. A questão da produção audiovisual, que é muito importante, né, vereadora? Aqui em Caxias do Sul, a gente tem atores, atrizes, né, roteiristas que são premiados muitas vezes fora da nossa cidade e não tem a valorização adequada e até a questão da multiplicação, da visualização desses filmes, desses médias, desses de longa-metragens que são realizados e produzidos na nossa cidade. Exatamente. A própria Conceito Filmes, que é quem está produzindo este, já teve premiações assim, em muitos lugares, São Paulo, acabaram de voltar da Itália, divulgaram isso por vários lugares, e aqui na nossa cidade, sendo que a história é daqui, são atores e atrizes daqui, a grande maioria, ela não tem esse incentivo. E a gente sabe, né, o quanto muitas vezes Caxias não valoriza a cultura, mas também muitas vezes se fala que não tem o que fazer, mas tem, né, vereadora? Muitas vezes é por falta de oportunidade, de filmes aqui que não é cobrado nada, né? E é uma oportunidade para as pessoas debaterem. Logo depois do filme, nós teremos também bate-papo sempre nos 4, que é de 2 em 2 meses. Então, o próximo será em junho, depois em agosto, depois novembro. Então, sempre de 2 em 2 meses, sempre nesta forma, do filme, às 19 horas, depois um bate-papo com alguém que puxa o debate. Vereadora, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho aí na Escola do Legislativo. Eu quero agradecer também a divulgação, mas também a Adriana Tolado, ao Luciano da Silva, que é o diretor e é produtora deste filme, e a Maria Marlene, que vai hoje, como psicóloga, fazer o debate conosco aqui logo depois do filme. Pode ficar com o filme agora. Exatamente. Obrigado, vereadora Rose Frigieri, do Partido dos Trabalhadores, vereadora que é a diretora do Legislativo Caxiense, que está com esse projeto do Cine Plenário. Também tem um outro projeto que é desenvolvido, que é a questão do vereador por um dia. O filme de hoje é o Fica Comigo, uma obra de ficção produzida pela Conceito Filmes, com direção de Luciano Silva e Jorge Barreto e o roteiro da Adri Tolardo. O filme foi rodado no Distrito de
de Criúva e realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O Fica Comigo aborda uma relação entre a realidade e a fantasia vivida por Ticiane, uma jovem que enfrenta medos e inseguranças. Com o apoio do pai e da mãe, ela toma uma decisão que promete transformar o rumo de suas vidas. Fique agora, então, tanto no canal 16 da NET, nas redes sociais e aqui no plenário, com o filme Fica Comigo. Bem que podia ter uma piscina na casa nova, né? Tem algo muito melhor, um lago com patos e olha, tem um quintal com um parquinho e outra coisa, a casa é enorme, vocês vão poder se divertir à vontade. Viu, Thalita? Viu, Tamara? Tem muitos brinquedos na casa e ainda tem patos. Sim, Tícia, a gente vai poder se divertir muito, principalmente no lago. Rafa, viu? Nem sinal de internet pega aqui. E pra piorar, vai ter aqueles patos, galinha. Meu Deus, que saco. Meninas, vocês podem se divertir, mas podem se divertir com cuidado, né? Eu vou estar de olho em vocês, tá? Oi, seu Fernando. Já finalizei a matéria, inclusive com as fotos do acidente. Não tem como eu ir hoje não, tô na estrada, tô fazendo a mudança. Ok, olha, eu vou dar um jeitinho de ir amanhã, tá? Mas olha só, a Carmen não vai gostar nada disso, hein? Eu não acredito que tu vai ter que trabalhar amanhã. Faz parte. Mas, o Fernando, o que tu trabalha no domingo? Matéria urgente. Eu quero saber quem é que vai me ajudar na mudança. Eu que não. Aquela casa deve estar cheia de pó, barata. Meu senhor. Bem que podia ter um botão, né? Em que a gente apertasse e tivesse tudo pronto. Meu Deus, Thalita, para de ficar sempre inventando história. A casa tá limpa. Ai, tu sempre com essas besteiras. Papai, achei que a gente ia brincar. Vamos brincar, meu amor. Papai vai rapidinho ali no jornal e volta logo. Ó, esse é o nosso lar. Olha que legal, gente. Ai, amor, eu sinto que a gente vai ser tão feliz aqui. Sim, junto com a galinha e com o pato. Nem sinal vem aqui, mãe. Vamos carregar o Thalita, carro, já vamos. chega. Deixa eu pegar essa aqui que é mais pesada. Tá. Aí leva teus coelhinhos. Aqui, ó. Leva teu bichinho. Isso. Ah, esse aqui eu levo. Essa aqui é comigo.
Vai, Tiz, passa lá pelo papai. Vai na frente do papai, vai. Minhas panelas que leva sou eu. Casa nova, panela nova. Chegamos. Chegamos, amor, que maravilha. Coisa mais legal. Ai, que bom que a gente chegou. Ai, gente, que bom que a gente chegou na casa nova. Falei pra vocês que era legal, viu? Muito bonito. O problema são essas escadas, né? Ai, que bom. Deixa eu escolher o quarto. Ai, gente, olha, eu vou te contar. Meu Deus do céu. É esse que eu quero. Que bom que a gente chegou, né? Que viagem, coisa Casa boa. nova. Nossa, tá boa, até que enfim. Ai, amor, eu tô tão feliz. Nossa. Ai, amor, eu tô tão feliz que eu trouxe as panelas pra cima. Não, isso aqui é uma cozinha. Deixa que eu levo. Tá tão animada que esqueceu as coisas. Amor, eu tô muito feliz, é tanta coisa pra fazer. Nossa, mas tem muito trabalho aqui, eu não sei nem por onde que eu... A nossa casinha. Ah, mas eu tenho certeza que aqui a gente vai ser feliz. Eu tenho muita certeza disso. Nossa, mas tem muita coisa pra arrumar ainda. Nem sei por onde que eu começo. Deixa eu pensar. Sei lá, acho que vou começar guardando essas coisas. Amor, deixa as panelas lá na cozinha. Quer ajuda aí? Eu quero, tá tudo certo então lá? Tá tudo ótimo. Vamos começar então. Isso. Ah, eu acho que eu vou começar dobrando isso aqui. O que foi, filha? Eu quero te mostrar uma coisa. Vai, amor, deixa eu arrumar as coisas. Vamos lá, vamos lá, filha. O que você quer mostrar, filha? O que foi, filha? Vai ver. Vem aqui, filha. Essa filha. É, curioso. Papai, esse não é o mesmo espantalho que estava lá na estrada? Estranho, filha. Quando eu comprei a casa, eu não lembro dele aqui. Eu tô achando que é um presente dos moradores locais que deram pra nós. Que esse presente mais esquisito. Viu, filha? É só um espantalho. Amor, quer uma ajuda aí? Ai, sim, ajuda a mão da mesa. Ah, deixa comigo. Meninas, lavem as mãos. O jantar tá pronto. Eu fiz cachorro quente. Brincadeira besta. Eu tô com uma boa mesmo. Cachorro quente. Coisa boa. É o que tem pra hoje. Ai, meu Deus. Como assim? O que tem pra hoje? Gente, tá uma delícia. O cheirinho tá bom. Nossa, Tô cheio de peso. Ai, eu amo. Até que é bom, até que é bom. ai, para de reclamar que eu comi uns dois, pelo menos. É verdade. Deixa que eu te sirvo. Aqui, ó. Ai, que delícia. Tá muito... Alguém mais quer bolinho? Ah, depois eu vou querer. Aí eu vou experimentar esse suco. Ah, suco de suco uva bom. é muito gostoso. Deixa eu ver. Eu vou ter que provar. Ah, tinha que ser. Pega lá. É muito bom. É gostoso, né? Muito bom. Ai, gente, que delícia. Olha, mas boto sim. Eu também quero, mãe. Tá, pega só um minutinho. Ah, sim, tá bom? Ai, tá bom. Tá. Vem aqui. Aqui ou mais um pouco? Ah, tá bom. Tá bom? Quer não? Salsicha. Quer um Pegar pouquinho de todas? batata Ah, palha? pode dividir também. Ó, bota aí, abre aí. A gente vai dividir uma, mãe. Tá, então vou dar pra vocês aí, vocês cortam, pode ser? Corta aí. Pega Mais um aqui. pouquinho. Obrigada. Quer mais um pedaço, não? Ah, tu ainda tá comendo? Ai, tava maravilhoso. Tá satisfeita, filha? Tô, mas nossa, tava muito bom. Obrigada, fico feliz.
Tava agradável. Tu comeu 3 e tava agradável? Tudo bem, tem como comentar, né? Eu vou me limpar, tá? Não gosto de nada. Sabe? E tudo mais, tá? Mas muito obrigada, tá muito bom. Eu também vou indo. Letícia. Boa noite, gente. Letícia, por favor, meninas. Agora, noite que de novo, não tem nada. Essa menina não tem jeito. Amor, não sei mais o que eu faço. Sério? Amor, eu vou te esperar. Tá ótimo, tá bom? Tá bom. Daqui a pouco eu chego, tá? Ai, vamos lá. Tudo de novo. Deu por hoje. Ai, amor, agora sim. Banho tomado. Deixei tudo arrumadinho lá, amor. Ah, hoje o dia foi corrido. Puxa. Olha, a janta tava gostosa, viu? Ai, que bom que tu gostou. As meninas adoraram também. Tá. Ah, eu tô cansado, amor. Vou dormir. Ai, boa noite, amor. Boa noite, amor. Ai, vamos lá, que o dia amanhã vai ser comprido. Será que eu fiz bem em vir pra essa casa? Espero que a Carmen e as crianças se acostumem aqui. Querida, dorme feito anjinha, já se acostumou com a casa. Durma bem, minha filha. Bom dia, filhinha. Bom dia, meninas. Que cara é essa, Thalita? Eita, nem responde a mãe. Bom dia. Bom dia, filha. Bom dia, amor. Bom dia, tudo bom? Bom dia, meninas. Como é que foi a noite? Dormiram bem? Eu apaguei, agora deixa eu guardo. Vou dormir, né? Foi o jeito. Como tem que fazer essa roça? Ô, Thalita, para de falar assim com teu pai, né? Só dormi isso porque não tinha internet. Nem tem ensinado esse fim de mundo. Dramática. Filhinha, o que está acontecendo? Papai, eu tô com medo. Você vai trabalhar? Papai vai trabalhar, tá? Mas volta logo. Mas, filho, você está com medo de quê? Filhinha, mamãe vai ficar aqui com você. Quando o papai voltar, vai estar tudo bem. Ela vai cuidar de vocês aqui, tá bom? Ó, a mamãe vai ficar contigo e o papai precisa ir trabalhar, mas tá tudo certo, tá bom? Ih, gente, Então, tá na hora, tá atrasado. tchau, vamos trabalhar.
pro sofá. Vai pro sofá? Ah, eu acho que eu vou também. Vocês não vão terminar de comer, Mãe, eu estou lavando o prato. mas o celular fica, né? Filha, e se tu ajudasse a mamãe a arrumar as coisas na cozinha? O que tu acha? Vai ser bem legal. Tu ajuda? Tá bom, vamos começar a brincar. Vai ser a brincadeira de arrumar a cozinha. Porque se eu depender das tuas irmãs ali, a gente não vai arrumar nunca essa casa, né? Mãe, eu sempre te ajudo. Isso é verdade. Ela sempre me ajuda. Vamos arrumar as coisas? O que tu quer levar primeiro? Leva o bergamota. E eu começo a recolher as luzes. Vamos? Vem comigo. Tiff, vem cá. Tiff, o que aconteceu? Tiff. Tice, meu amor, vem aqui com a mamãe. Calma, meu amor, calma. Calma, é mamãe, calma. Vem com a mãe, vem, calma, tá tudo bem, calma. Vamos ver, Thalita. Nossa, certeza que eu vou ganhar. Não. Mas tu tem que jogar uma carta que eu não tenho, O né? problema não é meu. Não, e pior que eu não peguei nenhuma que preste. Passei. Tem que comprar também. Ai, de novo não. Ei, eu tenho que comprar, não tem jeito. Passei. Quero é ver agora. Ô, Ticiane, que cara de peixe morto é esse? Viu monstros agora? Ai, ai. Oi. Sério. O que tá com a Tiff agora? Olha, eu tô ficando sem paciência já. Gente, deixa eu lá, vamos continuar jogando pra terminar logo esse jogo aqui. Tá, minha vai. É, talvez, Tamara. Vou comprar de novo. Agora eu tenho. É, e aí eu passo. Eu ganhei. Ah, não. Ah, não. Ah, só tu que ganha. Não dá. Não. Cansei disso. Mamãe, eu tô com medo do escuro. Você me protege? Meu amor, você não precisa ter medo do escuro. A mamãe vai estar o tempo todo aqui com você. Ô, mãe, cadê meu carregador? Quer que deu com ela? Amor, você não precisa ficar com medo do escuro, tá bom? Ai, meu Deus, tá com medo daqueles negócios de novo? Meu Deus! Ô, Thalita, Se ela tá com medo escuro, é só acender essa luz que esses monstros vão embora. Pra que tanto drama? E outra, o único monstro daqui é esse tédio, essa falta do que fazer. Thalita, para, né? Tá, eu vou procurar o meu carregador sozinha. Tá bom. Filha, não precisa se preocupar. Se esse monstro malvado aparecer com aqueles dentes enormes e aquela boca grandona, eu vou chamar o caçador e ele vai ver o que é bom pra tosse. Pode deixar. Vamos deitar pra dormir um pouquinho agora? A mamãe vai ficar com você, tá bom? Tá. Terminaram o almoço e se deliciaram com a sobremesa que Henrique havia pedido. Tiramisu, famosa por ser muito energética, uma sobremesa típica, possivelmente originária da região de Vêneto, que consiste em camadas de pão de ló, em geral substituído por biscoitos.
Ai, amor, eu não sei mais o que eu faço com a Ticiane. Ela continua com aquele medo de tudo. Olha, amor, eu não sei de onde ela puxou esse medo todo. Mas eu vou fazer uma pesquisa no Google e vamos ver como a gente acha um jeito de ajudar ela. Pior a Thalita, né? Ah, a Thalita não para de fazer aquelas coisas dela. O que essa menina anda aprontando dessa vez? Ah, ela fica tirando sarro da irmã porque ela tem aqueles medos. Ah, eu não sei mais o que eu faço. Essa menina tá me tirando do sério. Ah, tem que dar um corretivo nela. Amor, para, não é pra tanto, né? Tu lembra na idade dela o que a gente aprontava, né? Bom, mas pelo menos a Tamara tá centrada. A Tamara é mais adulta, mais centrada, ela tem me ajudado. Pelo menos isso, sabe? Eu fico mais aliviada. Ah, amor, vamos deixar esse assunto pra amanhã? Vamos dormir? Ah, acho que tu tá certo. Filha, o que aconteceu, filha? Calma, meu amor, filha? calma. O que aconteceu? Mãe, a gente quer ajudar, o que houve? É o quarto de vocês. Não, mãe, olha o estado dela. Vamos pro quarto de vocês, por favor. O quarto de vocês, por favor. Vamos pra lá, por favor. Vamos pra lá. Filha, Calma, vem cá, filha, o que aconteceu? Vem com o papai. Calma, amor. Calma, amor, calma. O que aconteceu, filha? Calma, a gente já tá indo pro quarto. Calma. Fala, filha. Calma, meu amor. Calma, meu amor, calma. Filha. Calma, filha. Calma, tá, filha? Calma, a gente já tá indo pro quarto, calma. Calma, filha, tá, filha? Estamos aqui contigo, filha. Filha, monstros não existem, filha. Você está aqui protegida. Papai, fica comigo. Eu vou ficar, filha, tá, filha? Vou ficar aqui contigo. Aqui a gente não vai sair daqui. Isso, vamos ficar aqui contigo, tá, filha? Mamãe, fica comigo. A gente vai ficar, não é, pai? Que a gente vai ficar. Isso, vamos ficar aqui, tá? Pode Pode dormir descansar, descansada. tá? O que será que deu nela pra acordar todo mundo às 3 da manhã? Eu não sei, mas eu tô muito preocupada com ela. Será que ela anda sonhando com aqueles monstros idiotas de novo? Não sei, mas tu viu o rostinho dela? É muito preocupante. Meu Deus, com a idade dela não fazer metade do que ela faz. Fala sério, Thalita. Cada pessoa tem a sua personalidade, vocês são pessoas diferentes. Você viu ela? Ai, eu quero meu ursinho, ai. Fala sério, vai embora e dá um tempo. Não vou! Olha a situação toda, vai embora, sério. Não vou, Tamara. Por favor, vai embora, Thalita. Tá pior que a Ticiane. Ela dormiu. O que foi, amor?
Ai, amor, não adianta. Os pesadelos da Tiziane continuam. Eu vou ter que marcar a consulta com a psicanalista, a doutora Dulce Rabelo, amanhã. Amor, eu acho melhor. E faz isso o mais rápido possível. Sim, amanhã mesmo eu vou ligar pra ela cedo. Tá bom, amor. Tu faz isso amanhã. Vamos dormir agora que a gente tá cansado. Bom dia, meninas. Bom dia. Vocês já se arrumaram? Vocês vão se atrasar? Claro, mãe. Tá tudo certo. Você não viu que eu já tô pronta há séculos? Ah, inclusive, eu acho que vocês falam que você é mó chata. Thalita, pensa positivo pelo menos uma vez. E aí, vocês não esqueceram de nada? Claro que não. Tá tudo certo, mãe. Não te preocupe. Ó, chegou. Vamos? Eu vou levar então. Paula. Obrigada. Fia. Que? Ai, de quê, mãe? Fala sério. Para de ficar sempre reclamando. Olha que Bom dia. Bom dia. Seu Jorge, deixaram essa pasta pro senhor? Bom dia. Bom dia. Bom dia, São Jorge. Como é que está? Tudo bem? Bom dia, seu Fernando. Seu Fernando, a casa é ótima, mas as meninas ainda não conseguiram se acostumar. A novinha, então, está tendo muito medo, ansiedade, está me tirando o sono, não consigo nem dormir direito. Sei como é que é. Mas logo acostuma, viu? Eu também, logo vim para a cidade, faz 20 anos que estou aqui. Um horror no início, trânsito, barulho, insegurança. Mas sabe, faltam só 2 anos para me aposentar. Logo, logo vou voltar para o interior, ficar no meu cantinho de novo. Coisa boa, seu Fernando. Espero que com a volta das aulas, né, elas possam fazer novas amizades e tudo volte ao normal. Assim espero. Sei, sei. Ei, e a matéria aquela, deu uma olhada? Ah, eu dei uma olhada, parabéns, está muito boa. Ah, obrigado. Oi, meninas. E aí, me conta como é que foi o primeiro dia de aula. Foi muito bom. A gente conheceu tanta gente nova, bem legal. Que legal. Vamos parar de mentir? Porque eles são muito chatos, metidos, estúpidos ao cubo. Gente, essa daí não toma jeito, hein? Thalita, também não é assim. As meninas são bem legais. Espere e você vai ver. Eu não confio nelas. Eu não sei pra que essa daí puxou. Amor, olha, hoje é o teu primeiro dia de aula. A gente vai pra escolinha nova. Tu vai conhecer um monte de coleguinha novo. Tu não acha que vai ser legal? Então, daqui a pouco o ônibus da escola chega e aí a gente tem que ir pra lá. Pode ser? Então tá. Vamos dar um beijinho nas irmãzinhas antes da gente ir pro ônibus escolar? Pode ser? Vai lá. Dá um beijo na Mana. Boa aula. Isso. Dá um beijo na Mana. Sai daqui, Tiziane! Meu Deus, mas olha, tá difícil. Vem, vamos lá esperar o ônibus. Olha, pra ti tá complicado, hein? Bom dia.
Vocês estão bem? Sim! Animados hoje? Sim! Muito bem. Boa tarde, coordenador. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem? Essa é a Tiziane, é a nossa nova aluna, ela vai começar hoje aqui na escola. Ô, meu amor, entra. Ai, que linda. Meu amor, pode se sentar lá, por favor? Ali, pode sentar ali com os amiguinhos. Muito obrigada. Crianças, a gente tem uma coleguinha hoje, né? Ela veio do interior. Tudo bem, tia? Tiziane, tudo bem, meu amor? Crianças, por favor, silêncio. Hoje nós vamos falar de uma história muito interessante, tá? Nós vamos falar hoje do fascinante mundo do folclore, tá? O folclore está repleto de histórias fascinantes que refletem as crenças e os medos de diferentes culturas ao longo do tempo. Uma dessas histórias é da temida bruxa da Floresta Negra. Conta-se que em uma aldeia isolada existia uma senhora, numa floresta muito longe. E dizem que essa senhora era uma bruxa. E ela fazia assim, olha, mágicas, feitiço. E uma moça muito curiosa, muito esperta, gente. Ela foi, disse, gente, eu quero descobrir o segredo dessa bruxa. E ela entrou na floresta. Quando ela entrou na floresta, a bruxa estava preparando um elixir mágico. A bruxa percebeu a jovem, lhe jogou, gente, uma magia. A moça ficou presa o resto da vida na floresta. Filha, o que foi, filha? Filha, fala pra mim, o que aconteceu? Eles, eu não gosto de ir pra escola. Mas eles quem, amor? O que aconteceu? Fala pra mãe. Eles quem, amor? Eles estavam junto comigo no ônibus. Mas, amor, você tava sozinha. Quem? Eles quem, amor? Fala pra mãe. O que aconteceu? Calma, amor, não aconteceu nada. Não tinha ninguém contigo. Para. Calma, meu amor, calma. A mãe tá aqui, calma, a mãe tá aqui. Calma, não vai te acontecer nada, a mãe tá aqui, tá bom? Ai, que bom que você chegou. Eu vim o mais rápido possível, depois você ligar. Não voltaram? Não, ainda não. O que a gente vai fazer? Calma, calma, que eu vou atrás delas. Eu vou junto. Eu também vou, eu não quero ficar sozinha. Tá bom, eu vou pegar a lanterna. Ó, mas, por favor, não sai de perto de mim. Sim. Amor! Tiziane! Mãe! Alô? Quem é? Quem tá falando? Tice?
Tice, onde é que tá você, Tice? Espera aí, filha. Eu vou te buscar, filha. Espera aí, não sai daí. Tice. Tice. Mãe. Tice. Tice. Mãe. Mãe, Tice. O que foi, amor? O que aconteceu? Ai, eu tive um sonho horrível, amor. Eu sonhei você tinha sumido. Aí eu vim do trabalho e a gente foi atrás de vocês, não encontramos vocês e ainda recebi um telefonema. Era a voz da Tiziane. Calma, amor, foi só um sonho, respira. Foi tão real, amor. Ai, pesadelo é assim mesmo, mas tá tudo bem. Não, amor. Foi só um sonho. Não, foi tão real, amor. Não, amor, pesadelo é assim mesmo, mas tá tudo bem. As meninas estão no quarto dormindo, tá tudo bem. Eu acho que não tinha que vir pra essa casa, amor. Calma, amor, respira. Tá tudo certo. Amor, respira. Respira. Calma. Calma. Respira. Respira. Isso. Calma, eu vou ficar aqui contigo. Calma. Calma, amor, respira. Calma. Tamara, você viu que o pai teve pesadelos igual a Tiziane? E tu viu como ele chegou em casa? Tava nitidamente transtornado, muito nervoso. Agora eu percebi que os dois são iguaizinhos. Ah, tá. E agora tu tem certeza disso? Claro que eu tenho certeza. Desconfiava. Os dois são muito parecidos, até nos sonhos. E tu por acaso virasse psicóloga pra definir a personalidade de todo mundo? Ah, vai dormir que amanhã a gente tem que se acordar muito cedo. A melhor coisa agora é dormir. Nossa, eu espero não sonhar com nada. Boa noite, Tamara. Tá, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem. Qual a horário de vocês? Que horas que tá marcado, amor? 14 horas, amor. Às 14. Ok, senhora Carmen. Isso. A doutora já tá aguardando vocês. Podem passar. Muito obrigada. Vamos lá, amor, que a doutora tá aguardando a gente. Vamos lá. Ora, que menina mais linda que está aqui na minha frente. Como vocês estão? Nós estamos bem, doutora. Que bom. E você? Papai, mamãe, vou pedir para vocês ficarem na antessala para eu poder conversar. Com certeza. Com a Tice? Pode ser? Claro. Meu amor, você fica aqui, que a mamãe e o papai vai ficar aqui do lado. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Mamãe, papai, fica comigo. Meu amor, a gente tá aqui próximo, não é, papai? Isso, não precisa ter medo, tá? E tu vai ficar com a doutora e a doutora vai cuidar bem de ti, tá bom? Beijo, fica boa. A doutora vai conversar umas coisas bem legais contigo. A gente já volta, tá bom? Beijo. Feliz com a casa nova? Brincando bastante na escola? E as notas, hein? Mamãe, papai, voltem. Os monstros são reais. A tia Dulce não sabe o que está falando. Desde que eu comecei a vir na tia Dulce, os monstros têm aparecido menos. Será que eles estão com medo da tia Dulce?
Ele tem meses de passagem de barrica, uma safra de 2020. E ele recentemente foi medalha de ouro, de grão ouro, em um dos concursos que a gente tem, o World Wine. Então, pais, como vocês vêm observando o comportamento da Tice nesses últimos dias? Olha, a gente tem sentido um pouquinho, assim, aquele medo tá diminuindo um pouquinho. Acho que parece que a coisa está começando a querer evoluir. A gente ainda tem a preocupação, porque em alguns momentos ela não consegue ficar sozinha. A gente, às vezes, se sente até um pouco sem saber o que fazer em relação a isso. Mas a gente tem sentido que tem melhorado um pouco. Mas em casa, vocês vêm trabalhando esta menina? Como vocês estão contribuindo com ela? Nós estamos tentando ser bastante compreensivos, né? Passar segurança para ela. Ela precisa muito, ela sempre chama a nossa atenção, fica aqui comigo, e a gente tenta estar mais próximo dela possível. A gente tem conversado, inclusive, com as irmãs, para que elas também nos ajudem, né? Porque tu sabe que estar com filhas em idades diferentes às vezes dá uns probleminhas, mas a gente tem conversado com elas têm sido até um pouco mais compreensivas. Então isso tem ajudado também, porque a Tice tem se sentido mais segura em casa. Diria então que é mais para positivo do que para negativo essa evolução? Bem mais para positivo do que para negativo. Melhorou bastante. Eu acredito numa evolução da Ticiane, tá? Essa menina é uma menina alegre, né? E comigo ela é diferente. Será que não está faltando um pouquinho mais de abraço, de carinho, de beijos? Na verdade, a gente em casa é, inclusive, bastante carinhoso com elas, né? A gente tenta dar muita atenção. A gente queria até te perguntar a respeito disso, porque tem alguns momentos que a gente já não sabe nem como a gente agir, a gente se sente um pouco de braços atados, né? Porque carinho a gente dá, mas ela continua passando por desses percalços que a gente não sei de onde ela tirou todo esse medo. Sabia que eu não tenho mais medo das palavras ruins? E espantalho que eu não tenho mais medo das coisas misteriosas? Eu não tenho mais medo do escuro, é só acender a luz. Sabia que eu não tenho mais medo de crescer? Crescer é natural, todo mundo cresce. Não. Me vai pra casa. Não. O suco que você toma vem da laranja que o espantalho cuida. Espantalho? Sabia que eu não tenho mais medo dos monstros? Ih, papo sério, melhor a gente sair. Já foram. Mas por quê que tu não tem mais medo dos monstros? Porque todos vieram da minha cabeça. Tudo da tua imaginação? Sim. Que legal, e agora tu não tem mais medo? Não. Eu fico tão feliz, filha, que tu conseguiu resolver isso. Então agora a gente não precisa mais se preocupar com eles? Não. Então tá ótimo, eles fizeram assim. Foram embora? Sim. Eu fico tão feliz. Agora a gente vai se arrumar porque tuas priminhas estão chegando e a gente vai brincar bastante. Pode ser? Então tá.
Tá. 2, 1. Vou te achar. Cadê você? E a roda? A roda do ônibus. Eu vou te achar. Você tá aqui. Vou te achar. Oi. Oi. Achou? Então, eu já tinha assistido o filme, né, na estreia, mas cada vez que eu assisto, sempre a gente pega umas coisinhas a mais. Eu acho muito bom. Quero parabenizar vocês. E a gente vai fazer um bate-papo aqui. É importante dizer para quem está acompanhando ou pelas redes ou na TV que o filme também vai ser reproduzido outras vezes, tanto o nosso bate-papo, né? Nós não temos a intenção de fazer uma coisa muito extensa, mas primeiro eu vou passar para a Adri, que é produtora, né, do filme, enfim, mais um monte de coisa, aí tu te explica direitinho, para o Luciano também, que é o diretor, e depois nós passamos aqui para a nossa convidada, né, a Maria Marlene Farias, que é psicóloga, presidente, está de presidente ainda, né, da Psiconor, e que vai conversar um pouquinho conosco sobre o filme. Então, Adri, não sei se é tu que começa a falar um pouquinho sobre ele. Primeiramente, boa noite, né? Quero agradecer novamente, né, a vereadora Rose, para dar oportunidade aos filmes caxienses, né, os nossos filmes, né. Esse filme, ele estava guardado há mais de 10 anos. Esse filme, ele é um filme verdadeiro. Eu fazia isso com a minha filha, né. Eu amedrontava ela, mas não por maldade, porque na frente da onde eu morava existia um milharal e as escadarias eram muito grandes, né, da minha casa. E eu botei um portão para ela não sair daquele lugar, né? Porque eu sempre tinha medo. Eu já tinha os meus medos, né? Então, eu passei todos os meus medos a ela. Então, eu escrevi a primeira fase do roteiro literário. E, a partir daí, o meu marido, Luciano, fez o projeto e fez o roteiro técnico, que eu vou deixar agora para ele falar. Então, boa noite a todos, né? Então, esse filme aqui, ele teve mais de 40 pessoas envolvidas nele. E dessas 40 pessoas, apenas 6 não são de Caxias do Sul, né? Então, nós temos o ator que é do Rio de Janeiro, tem outra atriz que é de Santa Catarina, que ela é apresentadora da Band de Santa Catarina, outra atriz lá que é de Mogi, uma de Rio Grande, uma de São Marcos e outra de Bom Jesus, o ator de Bom Jesus, né? E a atriz principal, a Ticiane, ela é aqui do Arcobaleno, ela mora no Arcobaleno. Ela pertence ao projeto Mão Amiga, do Frei Jaime Bétega. E isso há 2 anos atrás, nós fizemos uma oficina de cinema, onde a gente ensina as crianças desde escrever o roteiro até a produção do filme, né? E nesses 15 dias que foi as aulas, né, da oficina de cinema, ela se destacou bastante, ela não faltou nenhum dia. Ela estava com 7 anos, agora ela está com 9, né? E aí, então, a gente foi lá na casa dela, né, e convidou, né, para participar do filme, mostramos todo o projeto para ela, né?
As crianças que estão na sala de aula ali também são do Reolon, do Projeto Mão Amiga, do Reolon, Santo Antônio, Campos da Serra, né? E que também participaram também da oficina de cinema. Então, a gente pega o nosso pessoal, pode ver. Então, no total, foram mais de 62 pessoas que trabalharam no filme, tanto artística quanto na parte técnica, né? Então, o que a Adri falou, esse roteiro, então, ela que fez, né? Eu fiz todo o projeto então, do filme. Nós fomos atrás das locações, a gente escolheu, então, ali... deu branco. Criúva, né? É um lugar muito bom, nós ficamos ali 2 finais de semana filmando ali dentro daquela casa enorme ali, subindo e descendo de escada. Os atores, né, alguns quando não estavam em cena, estavam dormindo, mas nós continuava filmando e passamos a madrugada filmando também. Mas esse filme, ele demorou praticamente mais de 3 meses para ser feito, né? A gente tem a oportunidade de ter a Regiane Vidor aí, que ela acompanhou desde o início, que sempre digo, ela é a nossa madrinha, né? Dos nossos projetos aqui. E para a gente, assim, foi um prazer enorme, porque esse projeto, ele é um projeto da Lei Rouanet. E a gente teve que bater porta em porta, muitos não, para poder conseguir chegar aonde a gente quis chegar. Nós tivemos a oportunidade de estarmos recentemente na Itália, ele está em Salerno, no programa... Turismo della Radicchio. Isso, através da AGTV. Quero mandar um abraço para a Andréa Gressana, que a Andréa Gressana também apresentou o nosso filme por muito tempo. Ele já foi visto por 188 mil pessoas na AGTV, e ele está com 37.300, mais ou menos, pessoas que já viram na Itália. Então, a oportunidade de sabermos que eu sou natural de São Marcos, e lá todo mundo me dizia, principalmente minha mãe, sobe lá em cima da torre, que tu nunca vai chegar, né? Porque eu sempre quis ser atriz, né? Morava num lugar muito pequenininho, mas todo mundo não acreditava. Eu dizia para mim, eu vou chegar e eu vou conseguir. E aí, o que aconteceu? Claro, muitos percalços, a vida não é fácil. Eu comecei, assim, filmes grandes, como Esquadrão Sofia, junto com o Luciano Zafiri, Nives Thelma, né, com o Normando Rabelo, já falecido, e assim foi. E aí eu conheci o Luciano, né, e a partir dali, ele entrou na minha, como eu digo, né, e acolheu, e estamos aí com a Conceito Filmes, né, eu com a minha produtora, e ele tem a empresa dele, que também faz toda a parte da assessoria, né? E a gente está viajando, assim, com muito mais projetos, né, amor? E antes de passar para Maria Marlene, também queria te fazer uma pergunta para vocês. A Conceito Filmes tem outros filmes, tem perspectiva, e vai ter mais alguma coisa? Podemos esperar por algo em breve? Com certeza, né? Nós temos bastante projetos. A gente fez recentemente também o documentário das igrejas centenárias, né? Então, fica comigo. Tem o Surtada, tem o Chá das 5, são produções. Nós também fizemos algumas produções fora de Caxias do Sul, né? Em Bom Jesus fizemos recentemente também um filme, né, lá. Em Budas Artes, São José dos Ausentes, a gente fez Mongaguá também. Então, a gente não faz só para nós, né? O pessoal nos chama também, a gente pega e vai lá ajudar, né? Os nossos colegas aí também, que é um aprendizado para nós, né? E nós estamos, então, que nem a vereadora falou, a partir do mês que vem, então, a gente vai dar uma oficina de cinema também para mais 100 crianças, né? Onde a gente vai trazer o diretor Jorge Barreto, que fez mais de 50 filmes, vai vir para cá para ensinar as crianças como é que é uma produção lá em cima, em São Paulo, né? A outra vez a gente trouxe também a atriz Carla Fioroni, que ela fez as Chiquititas, onde ela Ernestina e Matilde. A gente traz os sósias, né, de Hollywood, né, o Stallone, Vin Diesel, essas coisas. Aí a gente vai... Então, a gente vai também fazer... Juntamente com o projeto Mão Amiga, junto ao Frei Jaime, né? A gente sempre acolhe uma entidade, né? Assim, para nós, assim, é muito bom falar sobre isso, né? Porque são crianças que precisam muito. Que dá oportunidade para as crianças, né? Tu sabe que eu sou um pouco frustrada, porque eu fazia teatro quando eu era
criança. Desde os 5 aos 11 anos eu sempre fazia. Mas era no Clemente Pinto, escola pública, né? Aí saí de lá, fui para uma escola privada, aí não tem esse incentivo dessa participação, né? Aí eu digo assim, não, nunca mais voltei, mas quem sabe, né? Nunca, dizer nunca. É, quem sabe, ó, se precisar uma hora dessas, né? Olha aí, ó. Quem sabe, né? E seria muito importante, vereadora, a senhora poder estar um dia vendo as crianças, né? Desde escrever um roteiro, desde ela fazer a atuação, desde elas fazerem o seu monólogo, desde elas pegarem a câmera, fazer a execução, né? Com certeza, hoje a gente tem debatido muito essa questão da violência nas escolas, né? E às vezes parece que só se fala em muros, em detector de metais, essas coisas todas. Mas aí é quando já está a violência, né? Eu falava assim, nós precisamos de ver coisas para evitar isso. E a questão da saúde mental hoje, as crianças nas periferias, mas em todas as escolas, né? E oportunizar esse tipo de oficina, de dança, de teatro, de cultura, para essas crianças que dificilmente têm essas oportunidades, né? Imagina quanto... Olha o que é essa menina ali, né? Tem a tua filha também trabalhando, Sim, né? A Ana Paula, ela fez toda a parte... Ela fez a parte de atriz, ela foi figurinista. O meu filho, o Bernardo Tolardo, também, ele mora na Ilha de Malta. Ele fez a parte da edição, né? A trilha sonora foi feita por um albanês, o Edson Daca, né? Colega dele de lá. E toda a parte de produção, de direção, né? Teve o Leonardo Vidor, o Luciano, teve o Jorge Barreto. Foi uma equipe enorme, né? A Ana Sgarbi. Então, a gente teve, assim, uma equipe muito boa, né? Nessa função. E nesse projeto da oficina saem ainda 2 filmes, né? Eles fazem 2 filmes, né? Então, um de manhã e outro à tarde. Na outra oficina saíram 6. Então, a gente, assim, tenta oportunizar. E a gente também... Quem sabe eles venham passar o filme aqui. Olha aí, ó. E a gente também... Né? Feito pelas crianças, do projeto, sabe, a gente faz uma sessão, combinamos numa escola, vir assistir, né? E eu quero Acho que é um incentivo também. E eu quero pedir encarecidamente, né, para os empresários, né? Lembrem que você está enviando dinheiro, mas você está enviando dinheiro para um projeto que vai mudar, vai fazer a diferença. Adri, como é que funciona a Lei Rouanet? Tem muita gente que não sabe, né? As pessoas pensam que é dinheiro público doado para as pessoas, para alguém fazer, mesmo que fosse, porque a gente sabe que a cultura é uma das coisas que mais mobiliza a economia. Quando tu investe em cultura, tu não está investindo só naquilo que a gente enxerga, tem toda uma cadeia por trás, um dos maiores PIB do Brasil. Acho que o que mais traz é a produção cultural, mas a Lei Rouanet, especificamente, assim, em rápidas palavras, para aproveitar também a Maria Marlene, como que funciona, assim, a lei? A Lei Rouanet, ela é de 1991, ela foi criada no governo Collor, né? E pelo ministro da Cultura, que seria o Rouanet. Então, lá tem os regramentos que o teto seria 3 bilhões, né, durante o ano para projetos culturais. Então, as empresas que pagam imposto de renda, em vez de destinar esse dinheiro para lá, botam o dinheiro direto nos projetos culturais, né? O ano passado ali passou um pouquinho de 3 bilhões em projetos culturais no Brasil inteiro. Foi 3 bilhões e 68 milhões, né, de investimento direto. E que nem eu falei, né, nosso projeto ali tinha 62 pessoas envolvidas diretamente. Então, isso indiretamente, a gente teve hospedagem, a gente trouxe pessoal de fora, ficaram em hotéis, restaurantes, né, transportes. Então, a gente ia no posto de gasolina abastecer os carros. Então, movimenta a economia. Então, cada real investido na cultura se transforma pela Fundação Getúlio Vargas lá, é 1,68, né? Então, ela gira a economia. Muito, muito importante, né, esses esclarecimentos para quem está acompanhando. Seria importante até aqui, né? Às vezes nós temos discussões sobre isso na Câmara de Vereadores e nem sempre tem essa compreensão, né? E as pessoas ainda não sabem também que você está doando, você doa um valor, mas você depois tem 4% no final restituído para ti.
Olha, então, ó, os empresários aí, que tem vários, né, em Caxias e região. Nós já vamos abrir para o debate. Tu queres falar desse assunto, Edvânia? Boa noite. Na verdade, eu quero só parabenizar os produtores, né, e os roteiristas, e reforçar essa questão da importância do investimento cultural, porque é muito importante esse momento que a gente pode sentar e ouvir as pessoas que participaram do fazer, né, o filme, porque quando nós que somos os telespectadores, que somos as pessoas que vamos assistir, a gente só vê o produto final. E a gente não vê tudo que está por trás, né? É um projeto, é uma ideia, como tu disseste, nasceu já há 10 anos, estava guardado, depois foi roteirizado. E não é simplesmente, e acho muito importante também essa questão que a vereadora traz de esclarecer, né? Porque se acha que é um projeto pronto, vem um dinheiro e faz. Não, mas tem todo um trabalho, tem todo um fazer, tem uma educação, tem um propósito. Então, parabenizar, porque a gente sabe que é uma indústria difícil, a indústria cultural como um todo, e também pela delicadeza de tratar o tema do medo, né? E eu até achei bem interessante quando tu disseste que foi algo que veio lá do teu fazer materno, né? De uma época que era uma certa tradição, porque quando eu comecei a assistir, né, a primeira vez que eu assisto, eu tive a impressão no início que ia ser uma linha mais assim do sobrenatural até, né, que não ia ser o medo da menina. Então eu achei isso muito interessante, porque o filme ele vai te trazendo várias possibilidades, né, vários caminhos, várias leituras que tu fazes, né, sobre a menina, sobre os medos e também sobre a história, a cultura. E até quando a professora falou do folclore, eu disse, não, eles vão também pegar isso aí. Então, parabéns para vocês pelo esforço, pelo empenho, pela dedicação a essa área tão nobre, né? E por trazer para as crianças também esse esforço, né? De essa possibilidade, principalmente, de poder trabalhar suas atividades, suas características, né? Sua criatividade, tá? Parabéns. Obrigada, Edvânia. Obrigada. Só para complementar, que nem a atriz ali principal, ela recebeu o mesmo cachê dos outros atores, né? Então, com esse dinheiro que ela recebeu, ela comprou o computador que ela não tinha, comprou um tablet, comprou celular, né? E ainda guardou dinheiro. Maria Marlene, nossa psicóloga aqui, comentar um pouquinho do filme em si. Tá. Primeiro, boa noite, parabéns aos produtores. Eu acho que é muito corajoso, né, fazer cultura nesse país. Mas cultura é saúde mental, né? Cultura sempre é saúde mental. Eu sou aposentada da prefeitura e eu me aposentei na Secretaria da Cultura, e vários projetos que eu vi lá que tinham interface assim com a cultura, com a educação, eu vejo o quanto tem que estar junto, né? Saúde, educação e cultura, para a gente promover saúde mental, né? Não só depois gritar quando acontece, né, a violência, como a gente viu na escola, né? Eu achei muito legal, porque o filme ele é leve, né? Ele é bem leve, assim, mas ele traz muita coisa interessante também, né? Nós, na psicologia, a gente sempre parte de um contexto, né? Então, qual é o contexto aí do filme, né? É uma família em mudança. Mudança de casa para a menina, que é a protagonista, a Ticiane, mudança de escola. Toda mudança sempre é ansiogênico, sempre pode gerar medo, porque tu nunca sabe o que tu vai encontrar, né? O desconhecido, as novas pessoas, o espantalho lá, que daqui a pouco, na imaginação da Ticiane, vira vários monstros, né? Então, eu acho que, como disse a Adri, né? Muitas vezes os pais querem proteger sempre os filhos, mas às vezes da forma errada, porque muitas vezes os nossos medos são passados para os filhos, né? Então, por exemplo, a minha mãe, ela sempre tem medo de assalto. Ela vive com a casa trancada. Eu digo que tem um tesouro lá dentro, né? Então, e eu odeio casa trancada, né? Parece que eu estou numa prisão, assim, eu não gosto de chaves. E então, o que eu vejo, assim, quando tu disse, né, Adri? Eu fazia a filha ficar com medo, né, para não sair para fora e tal, né, Adri? Porque é o jeito, muitas vezes, dos pais protegerem. Mas, às vezes, isso, conforme
fica na memória da criança, isso pode gerar traumas, coisas que vão paralisar a vida, né? Como muita gente, assim, tem medo, às vezes, de estar numa situação sozinho, tem medo do escuro, tem medo de qualquer barulho. Então, nós precisamos entender que o medo é saudável. O medo faz parte da vida, só que ele é patológico quando ele paralisa a vida. Quando, por exemplo, a criança tem medo de ir para a escola, quando nós adultos também, a gente não quer ir trabalhar porque tem alguma coisa lá que me causa medo, que me causa violência. Então, o medo, ele é saudável, ele nos protege, porque se eu tenho medo de alguma coisa, eu me protejo, né? Se eu tenho medo de ser assaltada, eu não vou andar sozinha em Caxias 9 horas da noite, né? Então, o medo, ele vai me proteger, mas ele vai virar patológico quando ele paralisa a vida. E eu achei legal, né? A gente pode ir conversando, todo mundo, né? Quando a mãe, eu assisti mais do que uma vez o filme, né? Para a gente poder conversar. Mas eu não vi ela perguntar para a filha como é que era esse monstro. Ela tinha medo. E a mãe, quando a filha estava com medo do escuro e tal, e que estava com medo dos monstros, ela diz assim: se o monstro aparecer, aquele monstro com olhos enormes e boca grande, eu chamo o caçador. Não parece que isso provoca mais medo, porque a mãe então está dizendo que esse monstro, ele tem olhos enormes e boca grande. Porque a mãe seria eu. A minha mãe fazia isso comigo. Então, eu passava isso, porque minha mãe passou, foi uma coisa hereditária. Então, no subconsciente, ela já estava sabendo que a filha estava com problemas, né? Sim. Então, esse é o medo que não é saudável, né? Que a gente vê no filme, que vai passando, né? Até o pai vai se contaminando e começa a ter pesadelo, né? Então, o pai, a gente vai se contaminando pelo medo. Mas será que é verdade? Todo dia essa menina tem medo, aí o pai já tem pesadelo também, né? Então, a gente tem que cuidar, porque aí, né, já caminhando lá pro tratamento dela, né? Então, primeiro, a gente tem que cuidar, principalmente com as crianças que até ali, 7, 8 anos, estão muito na fantasia ainda, né? Cuidar para a gente não potencializar isso, né, Adriana? Não dizer, o velho do saco vai te pegar, como a gente ouviu isso, né? Sei lá, que bicho, não sei o quê. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu só consegui usar a cor roxa, que a Rose gosta, né, Rose? Eu também hoje gosto, com 39 anos. Não que eu tivesse medo da cor roxa, mas a minha mãe sempre dizia que era a cor de defunto. Porque é a cor que tem lá no caixão, né? Eu não sei se agora, acho que até não tem, mas que na ideia dela, antigamente, tinha a cor roxa lá com cetim. Então, eu só consegui usar a cor roxa com 39 anos. Talvez não porque eu tivesse medo, mas porque era cor de defunto, né? Então, sei lá, né? Fica no subconsciente, né? Isso, a gente vai ficando inconscientemente com esses medos, com essas ideias do que é bom e do que é ruim. Então, na verdade, o símbolo ali do imaginário da menina para gerar todo o medo dos outros monstros foi agora esqueci o nome. O espantalho. O espantalho, né? A partir do espantalho, ela estava num lugar diferente, talvez ela nunca tivesse visto um espantalho, e aquilo começou a apavorar ela, e um dia ela chama o pai, e daí ela começa a criar na mente dela, tem uma menininha ali nos olhando, né, querida? Bem daí, amor. Mais ou menos quase da idade da protagonista, né? Então, a criança vai criando na mente dela aquela voz do medo, né? Nós também. A gente vai criando a voz do medo, né? Mas esse monstro, acho que ele tem vida, porque eu ouço a voz dele, porque eu sonho com ele. Mas, às vezes, como ela disse, né, quando ela foi na psicóloga, eu acho que eles têm medo da tia lá, da psicóloga, porque eles não estão aparecendo mais. Porque, na verdade, os pensamentos intrusivos dela, que foram trabalhados, começaram a ver que eles não eram monstros tão fortes assim, talvez eles nem fossem monstros.
Eles não tinham toda essa força, só tinha na cabeça dela, só nos pensamentos intrusivos dela. E ela enfrentou eles, né? Isso, porque essa é a forma de enfrentar o medo. Enfrentando, né? Então, quando ela chega e diz, eu não tenho medo de crescer, não tenho mais medo de ti, para cada um deles, né? Aí ela já está bem, porque ela já entendeu que aquilo é só na imaginação dela. Porque a gente tem mania, se formos pegar as cantinhas, aquelas musiquinhas, aquelas coisas de ninar, é um horror, né? O que a gente transmite em medo. Tem aquele do cravo que brigou com a Rosa lá, que é um horror, porque é uma apologia à briga entre casais, né? A violência doméstica a gente fala tanto. Mas tem muitas cantigas, historinhas de medo para a criança ficar quietinha e tal. Mas essa parte ali que ela enfrentou eu achei a mais interessante, porque às vezes a gente foge das coisas que a gente tem medo, né? E ela só superou quando ela enfrentou, e não quando ela fugiu. Eu não sei se alguém, também seria importante abrir aqui, mais pessoas falarem, quiserem comentar alguma coisa. Quer falar, Valentina? Coisa linda. Alguém mais quer comentar sobre o... Jane, tu que já assistiu, fale um pouquinho sobre o filme. Fala no microfone, porque está na TV e está nas redes. Olá! Então, é relativamente tudo aquilo que vocês já expuseram, né? Medos infantis. Eu também tinha um horror de medo de dormir e embaixo da minha cama. Eu não colocava o pé assim para fora da cama, que eu morria de medo. Medo da minha cabeça, óbvio, né? E o medo é uma coisa que vai se fechando na gente. Quanto mais medo, mais medo. E enfrentar os medos são as coisas mais difíceis, não só para as crianças, né? Para nós também. Então, assim, o filme eu achei que retratou assim interessantemente essa questão das mudanças. Quando tu associa uma mudança de qualquer... Nesse sentido, foi da residência, enfim. Mas tudo que é novo gera medo, né? Isso é uma... como é que eu vou dizer? No ser humano, isso é normal, né? Temos medos de tudo. Enfrentar é que é o difícil. E para as crianças, então, muito mais. Então, nós, pais, temos o dever de nos policiarmos. Até a gente precisaria fazer terapia para ser mãe e pai. Eu teria que ter feito até eu propriamente para os meus filhos, que eu acho que eu poderia ter sido muito melhor. Eu sempre digo que eu tive muitos erros tentando acertar, né? Sempre no caminho do bem. Mas se eu tivesse tido a oportunidade de ter feito uma terapia para poder me ajudar, acho que eu teria evoluído muito mais. Mas quem não tem oportunidade, nem eu tive também, enfim, né? A gente lidava com essas questões de terapia como se fossem monstros, né? Hoje em dia que a gente leva um pouco mais de suavidade e realmente a gente precisa, todo mundo precisa de pessoas que nos orientem, porque muitas vezes a gente não sabe como conduzir as situações. Então, assim, o filme eu achei maravilhoso. É uma produção caxiense, gente. A gente tem que realmente apoiar e valorizar. Então, eu, como madrinha, quero valorizar muito mais e poder aumentar cada vez mais essa força, né, que eles precisam. Então, assim, os empresários não é um bicho de 7 cabeças, vamos enfrentá-los, né? Eles estão dispostos a explanar como funciona, enfim. As pessoas acham um pouquinho chato essa situação, mas é só abrir o coração que vai dar tudo certo e vocês vão ajudar as pessoas, a cultura aqui de Caxias, as pessoas a se fortalecerem. Boa noite, obrigada. Obrigada, Rejane. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então, acho que a gente pode fazer uma palavrinha aqui de despedida, né? Acho que
chegaste a pensar em todas essas coisas que estão sendo debatidas quando fez o filme? Com detalhes, assim? Muito. Porque eu vou dizer uma coisa, eu estava pensando no meu medo, né? Eu tinha muito medo de cachorro minha vida inteira. E eu tenho certeza que eu recebi isso do meu pai. E passei para minha sobrinha. E passei para o meu sobrinho. E daí, quando eu fiquei grávida, eu li que as crianças, não sei se isso é verdade, até que as crianças não têm medo delas até os 2 anos. É tudo medo que elas adquirem da gente. Eu já estava quase pegando os cachorros na boca, assim, para não transmitir esse medo. Aí meu filho não tem, mas eu... Assim, eu gosto, mas eu atravesso a rua quando eu vejo um que eu não conheço, assim. Então, é uma coisa que a gente passa e não é ilusório, mas é um medo, né? Nossa, liga. Vai mais perto. Se diz assim na psicologia que para ajudar no medo das crianças, a gente tem que trabalhar o medo dos pais, né? Porque normalmente são os medos dos pais que estão na criança, né? Então, por exemplo, pessoas que a gente atende assim, que tem muito medo de errar. Provavelmente tu vai ver lá na infância, eu estou pensando um caso agora de uma pessoa que eu atendo, tinha uma mãe rígida que não permitia erro. Então, isso é passado para a gente e tudo está na nossa infância, né? Tudo está na nossa infância. Então, a questão não é o fato que a gente vive, é como a gente interpreta o fato. Por isso que o que a Rose trouxe do cachorro, né? Pode ter criança que viu um cachorro bravo e achou lindo, mas pode ter outra criança que morreu de medo. Porque como é que isso foi passado para a criança, né? Não sei se alguém aqui assistiu aquele filme A Vida é Bela, né? É um filme bem antigo, né? Que eles estavam, o pai e o filho, na guerra e todo o tempo o pai criou uma fantasia que eles estavam tipo numa gincana, num jogo. Então, tudo depende de como é passado as coisas, né? Então, eu quero ler para vocês, assim, já acho que encerrando, uma frase que eu achei linda sobre o medo, que diz assim: o medo é como um monstro carente. Quanto mais o alimentamos com dúvidas, maior ele fica. O medo pode ser fruto da imaginação. Todos nós temos medo de alguma coisa. É nossa defesa natural. Mas o medo não é maior que você. Despedida, Luciano, Adri. Ligado? Não, só mais perto. Então, primeiramente mesmo, eu quero agradecer, né, mais uma vez. Eu acho que é muito importante falar sobre o assunto, discutir, debater, porque tem muita gente lá fora, como eu, né, que fazia isso com a criança, né? E existe muito, gente, existe muito mesmo, né? Então, por isso que eu sempre digo assim, hoje a salvação são as psicólogas, né? Como a Regiane disse, se naquela época tivessem feito isso comigo, né, talvez eu não tinha passado tudo isso para minha filha. A minha filha demorou até os 15 anos para atravessar uma rua. Então, isso foi tudo culpa minha, né? Hoje ela tem 19, vai fazer 19 anos, né? Hoje ela é uma pessoa totalmente depende dela sozinha, graças a Deus. A minha filha é a do meio. É, a Ticiane. A Thalita, eu confundo os nomes, porque é a Thalita. Isso, é aquela que tinha que ter internet, né? E realmente hoje ela é bem rebelde assim também, viu? Né? Por isso que eu coloquei ela bem nesse jogo, né? E joguei a bola para a pequena, né? Porque ela já passou da idade. Porque ela ia fazer a pequena, né? Sim, na época sim, porque ele já estava o filme guardado há muitos anos, né? E também quero, já convidando vocês, né? A gente vai ter um outro projeto muito lindo, que é o primeiro festival de curtas-metragens em Caxias do Sul. Né? Estamos com o projeto já em andamento, em busca de patrocinadores, né? As empresas já estamos enviando. Então, vai ser o primeiro festival de curtas para crianças de 7 a 18 anos. Né? Então, vai ter tanto
O Luciano consegue falar mais sobre esse assunto, né? Porque é ele que fez mais o projeto. Então tá, esse projeto ali, primeiro Curtas Caxias, é o Festival Internacional de Curtas-Metragens Feitas com Celular por Crianças. Esse projeto é dividido em duas partes. Então tem a primeira parte, que é a oficina, a gente vai ensinar desde a fazer o filme com celular, a editar, a fazer os seus equipamentos, montar os seus equipamentos. Então vai ter videoaulas e aulas presenciais. E depois, então, vai ter o Festival Internacional, com 4 categorias. Tem a local, que é Caxias do Sul, a estadual, a nacional e internacional. Então, a nossa previsão é receber mais ou menos mais de 1.000 filmes, né? Então, é curtas-metragens de até 5 minutos. Então, são curtas pequenos, né? Então, esse projeto também já várias empresas já estão colocando dinheiro no projeto, né? Gostaram bastante da ideia. E, então, acredito que agora, ali para setembro, outubro, já vai estar acontecendo o Festival Internacional de Curtas-Metragens Feitos com Celular em Caxias do Sul. Primeiro Curtas Caxias. É muita coisa que é produzida na cidade, em Caxias, e que a gente não sabe, né? Eu quero já, então, me despedindo aqui. Eu quero agradecer tanto a quem está nos acompanhando pelas redes, pela TV, aqui presencialmente. Maria Marlene sempre se dispõe, sempre é uma parceira nossa aqui na Câmara, nas atividades, né? A Adri e o Luciano também, eu tive a oportunidade também de ver aquele documentário das igrejas centenárias, que também são inúmeras igrejas aqui na nossa região, um documentário lindo, assim, para quem gosta, toda a área rural, né, tudo que existe, também foi lançado aqui na Câmara, eu acho, se eu não me engano, né? E eu quero, então, agradecer e, ao mesmo tempo, convidar, estou procurando aqui no celular, porque eu estou sem o panfletinho aqui dos próximos, né? E dizer que a gente conta com a participação. Aqui presencial sempre é bom, porque daí as pessoas podem dialogar conosco, né? Mas também pelas redes. Eu não estou achando aqui o próximo, infelizmente, mas... tem um panfleto aí? Obrigada. Nós imprimimos algumas, não nos preparamos. Aqui, ó. O próximo, então, no dia 24 de junho, o mês de junho tem várias datas, né, comemorativa, a questão de Caxias, a vinda do trem e tal. Então, nós vamos passar 2, porque são pequenos, no mesmo dia. Um é Campo dos Bugres e o outro é as pessoas do trilho do trem. Então, às 19 horas, o outro logo em seguida, também com um debate sobre Caxias. O terceiro vai ser no dia 20 de agosto, que é o Proibido Falar Italiano, também feito aqui, produtoras da nossa região. E o quarto, que daí será o último, né, esse ano, dia 11 de novembro, Ser Criança. Então, é um projeto que a gente está resgatando, eu nem sei quando que foi o último, né? A Edvânia acompanha há muito tempo a Escola do Legislativo, mas é uma oportunidade. A gente começou esse ano com 4, de 2 em 2 meses, porque também, para ver como é que fica. Mas a ideia é que, além da Escola do Legislativo, tem aquele vereador e vereadora por um dia, que já é um programa, assim, bem característico, que as pessoas conhecem, e nós queremos, né, começar aos poucos, mas também com um projeto de filmes, né, cine plenário, para que esta Casa do Povo, muitas vezes a gente tem embates aqui dentro, né, também se torne um lugar para discutir cultura, para debater a questão da psicologia nesse caso, a história da nossa cidade, dependendo do filme. Então, esse é o objetivo, e eu estou bem feliz por termos iniciado com este Fica Comigo. Obrigada, então. Primeiramente, tem que agradecer mesmo, que a única vereadora, nós fomos para todos os gabinetes, e a única vereadora que foi em todos os nossos projetos foi a vereadora Rose, e meus parabéns pelo comprometimento, assim, pelo carinho que você tem com a causa. Obrigada. Uma boa noite a todas e a todos.